todo o reino do céu, colocando todas as pessoas, todos os anjos, pessoas, contra o nosso Messias. Israel estava planejando uma rebelião no reino do céu. Ele nunca aceitou ser o segundo. E ele começou a correr todo o reino do céu, com as suas fantasias, com as suas loucuras, de querer ser igual ao nosso Pai. Então Israel percorreu todo o reino do céu, enganando os anjos, dizendo que ele também poderia ser um Deus, que ele ia ter a mesma altura que o nosso Pai. Então ele percorreu todo o reino do céu. Quando um dos nossos irmãos viu isso, esse nosso irmão é chamado Gabriel. Só mais um detalhe. Gabriel é uma das duas testemunhas que nascerá nessa terra, já nasceu, para enfrentar a besta nos últimos dias. Porque vocês não entenderam isso ainda, meus irmãos. Os 24 anciões estavam lá em cima com o nosso Pai. E aí começou um plano de resgate. Mas vocês vão saber daqui a pouco. Então, quando Gabriel viu Israel colocando todos os anjos, nossos irmãos que estão no reino do céu, naquela época, hoje eles estão jogados na terra, 1/3. Quando Gabriel viu o que estava acontecendo, ele correu. E correu muito. Até chegar ao nosso Messias. Então Gabriel, quando viu o nosso Pai e o Messias conversando, Gabriel chamou o Messias. Claro que o nosso Pai já sabia o que estava acontecendo. O Messias também. Então Gabriel chegou. Só estou usando um exemplo dos nomes, meus irmãos. É só um exemplo. Miguel, Messias, Gabriel é uma das duas testemunhas, mas é só um exemplo que eu estou dando para vocês. Só um exemplo, não esqueça disso. São exemplos. Israel é o diabo mesmo, Satanás mesmo. Esse não é um exemplo, essa é a realidade. Ele tem vários nomes. Mas Miguel, um exemplo que eu dou do nosso Messias, e Gabriel, que é uma das duas testemunhas. Se vocês verem os dois raminhos de oliveiras, Messias e os dois raminhos de oliveiras, um que fica à direita e um à esquerda. Quando os apóstolos disseram, olha, a gente quer ficar... Quando a mãe de um dos apóstolos perguntou para ele, ó, quero que você coloque um dos meus filhos à direita e um à esquerda, o Messias disse, não, esses foram dados pelo que o meu pai escolheu, as duas testemunhas. Um desses é Gabriel. O outro vocês vão saber lá no futuro, na hora certa. Então, quando no Messias, Gabriel chegou no Messias, chamou o Messias e falou, olha, Israel está colocando todo mundo contra todo mundo. Ele está criando uma série de ódio aqui no reino do céu. Israel ia de casa em casa, meus irmãos, enganar as pessoas, prometendo um reino diferente. Ele queria ser um Deus. Então, quando Gabriel chegou ao nosso Messias, Miguel falou, olha, a cada dia que passa ele está conseguindo mais e mais e mais e mais anjos ou pessoas ficarem do lado dele. Então nosso irmão Gabriel, conversando com o Messias, Gabriel disse para o nosso pai, olha pai,
a coisa está ficando complicada. Ele está enganando todo mundo, já tem milhões de pessoas, milhões de anjos que já estão do lado dele. As coisas estão ficando complicadas aqui. A gente tem que dar um basta nisso, porque senão ele vai conseguir enganar todas as pessoas no reino do céu. Nosso Pai, um exemplo que eu estou dando para vocês, meus irmãos, um exemplo. Não se esqueça, eu estou maquiando muita coisa para que os porcos indomáveis, os hipócritas não entendam. Então nosso Pai olhou para Gabriel e disse: ele também é meu filho. Todas as pessoas que ele está enganando também são meus filhos. O que você quer que eu faça? Nosso Pai foi claro quando ele disse isso. Olha, ele também é meu filho, fui eu que fiz. As pessoas, os anjos que eles estão enganando também são meus filhos, eu que fiz. O que vocês querem que eu faça? Aí entra o nosso rei, o Messias, meus irmãos. Quando o nosso Pai viu que as coisas estavam ficando complicadas no reino do céu, o nosso Pai viu que não ia ter mais jeito, não teria mais jeito, não tinha mais uma escolha. Alguma coisa teria que ser feita no reino do céu. Nossos irmãos, o Messias, conversando com o nosso Pai disse para eles: ó, eles também são meus filhos. Israel, o diabo, Satanás também é meu filho. Os anjos que eles estão enganando, as pessoas que eles estão enganando, 1/3 do céu que ele enganou, também são meus filhos. O que eu quero? O que vocês querem que eu faça? Então o Messias, meus irmãos, nosso Pai conversando com o Messias, eles começaram a planejar um plano de resgate. Quando nosso irmão Gabriel, uma das duas testemunhas, não se esqueça, é só um exemplo, eu estou maquiando a história. Não se esqueça, as duas testemunhas vêm nos últimos dias para lutar com a besta e com o falso profeta, partir o pão verdadeiro, acordar milhares de pessoas. Quando nosso Pai viu que não tinha mais jeito, ele olhou para todos e disse: ele também é meu filho. 1/3 dos anjos, das pessoas que ele enganou, também são meus filhos. Então nosso Pai teve uma conversa com Satanás. Uma não, várias. Mas não adiantava, meus irmãos. Não adiantava. Muitas pessoas pensam que o nosso Pai colocou um microchip, programou o diabo para ser mal. Não, meus irmãos. Nosso Pai nunca interferiu no livre-arbítrio das pessoas, nem dos anjos. Ele criou e ensinou a fazer o bem. Agora, quando Israel, Satanás, escolheu fazer o mal, nosso Pai não programou isso para ele. Ele escolheu. Um exemplo, quando uma pessoa quer roubar outra, ela vai e rouba. Se ela quer matar outra pessoa, ela vai e mata. Não é certo. Mas a pessoa tem o livre arbítrio de fazer o bem ou o mal. Sempre foi assim e o nosso Pai jamais mudou isso. Ele criou e deu livre arbítrio para todos os povos, nações e língua e todos os anjos do céu o livre arbítrio de fazer o que quiser. Ele mostrou o caminho do bem, mas alguns, como Israel, o diabo, Satanás, escolheu fazer o mal. Então, meus irmãos,
Quando nossos irmãos começaram, primeiro nosso pai conversou com Satanás, conversou, explicou: olha, você está indo para o caminho que não tem mais volta, você está caminhando para a beira do abismo, cuidado. Pare. Você não sabe o que você está fazendo. Você está pensando que as coisas do seu jeito, você está criando um mundo de dor e de trevas. Mas Satanás não queria saber, Israel não queria saber. Ele queria, de qualquer jeito, ser rei. Queria, de qualquer jeito, ser igual ao nosso pai. Subir às alturas, ser igual a ele. Depois de várias vezes nosso pai conversar e ver que não tinha jeito, e cada vez que passava, Satanás estava juntando mais legiões de anjos para ele, nosso pai deu o sinal verde para seu filho, o nosso rei, o Messias, Miguel. E disse para ele, tanto para Miguel como para Gabriel e todos os nossos irmãos que estavam lá: façam o que tem que ser feito, mas cuidado para não se tornar piores do que eles. Talvez você não tenha entendido o que o nosso pai quis dizer. Nosso pai foi bem claro. Olha, nosso pai falando para o Messias, para Gabriel e todos os nossos irmãos, os anjos que estavam lá, as pessoas que estavam lá: olha, façam a justiça, mas cuidado para não ser piores do que eles. Na hora, todos os nossos irmãos, o Messias, Gabriel, todos já sabiam o que o nosso pai quis dizer: para não matar. Talvez você pergunte: irmão, anjo não morre. Você que pensa. Você que pensa. Um homem não pode matar um anjo. Um homem pode matar um homem. Um animal pode matar outro animal. Claro que pode. Um homem pode matar outro homem. E um anjo também pode matar outro anjo. As letrinhas estão aqui. É claro que anjo morre, meus irmãos. Mas para um anjo morrer, outro anjo tem que matar. E esse era o desejo de Israel, diabo, Satanás: matar o Messias. Quando nosso pai viu que não tinha mais jeito, ele chamou o Messias, conversou, e depois o Messias chamou nossos irmãos, todo mundo conversou. Nosso pai falou: não tem mais jeito, façam a justiça, mas não sejam piores do que eles. Resumindo, não matem. Porque cada vez que Satanás, Israel e seus anjos começavam a criar ódio neles, raiva, a maldade neles, eles iam ficando mais fracos, meus irmãos. Eles iam perdendo as forças. Tanto é que todos os anjos do céu é muito mais forte que os anjos caídos, porque quanto mais eles praticam o mal, mais as forças deles vão caindo. A certo ponto que eles já não conseguem fazer muitas coisas hoje em dia. Senão hoje em dia ia cair no fogo do céu, ia estar fazendo... Esses pastores evangélicos, representantes do diabo, Israel, estariam fazendo muitos milagres por aí hoje em dia. Mas a maldade deles são tão grande que eles foram perdendo os poderes. Então, enquanto nosso pai, nosso Messias, conversou com todos os nossos irmãos no reino do céu e viu que não tinha mais jeito, nosso pai diz: pratique a justiça, mas não sejam piores do que eles. Claro que todos entenderam o que o nosso pai disse. Se alguém matasse outro irmão, um anjo, exemplo, se tornaria piores do que eles. Então o Messias sentou, meus irmãos,